Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre expandir, ampliar o vocabulário das nossas crianças. Antes de começar com esse tema, eu vou pedir para você ativar o sininho e se inscrever nesse canal para não perder nenhuma novidade. Bom, falando sobre incremento de vocabulário, expandir o vocabulário nas crianças, como que uma criança adquire vocabulário? Vamos pensar um pouco. Toda vez que essa criança escuta palavras, e escuta essas palavras em repetição, em diferentes momentos, são situações cotidianas, da parte da vida dela, que vai fazer com que aquela palavra tenha um sentido. Então, se eu escuto uma vez a palavra caneta, mas daqui a pouco chamam isso de outra coisa, é muito difícil para mim fixar que aquilo dali tem um significado. Então, tudo que a gente fala tem um símbolo e tem um significado. Então, se eu fecho o olho agora, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício e pensar num lápis, vocês conseguem fazer uma imagem mental de um lápis. Por quê? Porque vocês conservaram na memória essa suposta imagem do que seria um lápis, ou do que a maioria dos lápis representa, e conseguem resgatar isso e chamar aquele objeto de lápis. Isso vai acontecer para as crianças em larga escala. Então elas precisam dessa repetição, desse reforço de quais palavras fazem parte dali, da vida dela, do cotidiano. Existe uma forma também de adquirir vocabulário que a gente chama de aprendizado incidental. Quando que isso acontece? Essa palavrinha incidental, ela tem relação com o que a gente aprende sem que tenha sido ensinado formalmente pra gente, sabe? Então ninguém me ensinou que aquilo se chama cadeira, mas um dia eu fui e falei que era cadeira, né? Ah, cadê a cadeira? Vai cair da cadeira. E aí a gente olha assim, a criança, a gente várias vezes se pega, numa situação dessas, que a gente olha assim e fala, ué, de onde que ela tirou essa palavra? Em geral, a gente se surpreende por palavras não tão boas. Mas, enfim, você já deve ter percebido essa característica no teu filho. Isso acontece por quê? Porque, por observação, a criança também dá conta de perceber como as pessoas à volta dela falam. Então, é muito importante que essa criança esteja num ambiente comunicativo. E um ambiente comunicativo, não só que as pessoas falem com ela, mas que ela tenha tempo de fala também. E muitas vezes a vida da gente é tão atribulada, o dia a dia é tão agitado, que a gente interrompe muito a criança nesse processo. Ah, peraí, já vou te olhar. Ah, peraí, já vejo com você. Ah, peraí, já te dou atenção. E nunca que volta. Então, estabelecer o diálogo com a criança, auxiliá-lo nessa interação comunicativa, nesse processo do eu falo, você fala, você me pergunta, eu respondo, eu pergunto, você me responde. Essa interação dialógica, ela também colabora muito para a aquisição do vocabulário e para a assimilação desse vocabulário. Outra coisa importante, não é só as palavras que me ensinam ou aquelas palavras que eu observo no meu dia a dia que eu vou acumular, assimilar. Também existe uma forma de adquirir vocabulário que é pela leitura. E nas crianças pequenas, óbvio, elas não leem, então alguém lê para elas. Então a leitura, a prática da leitura em voz alta, auxilia muito essa criança a absorver vocabulário. Principalmente porque na leitura em voz alta, cada palavrinha dali, daquele texto, daquela história, está contextualizada. Tem um contexto, tem uma cena, tem uma história, tem um enredo que me dá base para também criar essa memória sobre aquele objeto, sobre aquela figura, sobre aquela imagem que eu estou representando mentalmente. Então, o que é quando a gente lê um livro, Faz esse exercício. Quando eu estou lendo um livro, eu vou fazendo uma imagem mental de tudo aquilo que está acontecendo. Com a criança, isso também acontece. Só que acontece através da gente, do adulto que está lendo para ela. Então, toda vez que você lê um livro para uma criança, você está auxiliando a incorporar vocabulário ao repertório dela. E justo por causa disso, é muito importante que você cuide com a modulação da tua voz. Então eu mudo voz para fazer um personagem, eu demonstro surpresa, eu demonstro apreensão em certos momentos do texto, porque essa ênfase que você dá vai ajudar também a captar, a fixar palavras novas e a trazer cada vez mais esse movimento de criar cenários mentais. Isso para a criança é muito importante e isso a gente vai educando a criança.
Então, se a gente quer que a criança lá na frente seja uma criança que conversa, que tem repertório, né, que sabe muita palavrinha, não porque está só nomeando isso, aquilo, sabe? Fazendo eu brinco que é a lista de compra, né? Que a criança sabe um monte de palavra, mas não sabe para que serve nada daquilo, não consegue dar função, não consegue se comunicar de fato, mas consegue falar o nome de um monte de coisa. Então, se eu quero realmente que ela engaje numa fala, que ela converse, que ela tenha um bom vocabulário, eu tenho que ajudá-la a construir essas situações. E essas situações ela constrói experimentando as situações, então as vivências que essa criança tem, mas também pelas histórias que eu conto para ela. Histórias de livro, histórias inventadas, histórias de minha experiência pessoal. E quando eu tinha a sua idade, o vovô falava assim para mim. Quando eu fazia natação, lá quando eu era pequeno, a gente usava a touca dessa cor, né? Ou a gente usava um roupão na hora de sair da piscina. Hoje você usa essa toalha especial, entende? E fazendo esses comparativos e fazendo essas associações com a criança. Todo esse repertório vai auxiliando ela a criar o que a gente chama daquele grande pacotinho, né, de vocabulário, que ela consegue se expressar cada vez melhor. E também, por outro lado, né, lá no final dessa história, vai promovendo também uma criança, né, que tem interesse por leitura, que tem interesse pelo aprendizado, que é curiosa, né, que quer saber das coisas, como as coisas funcionam. Então, tudo isso é muito importante, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre isso, não deixe de colocar aqui nos comentários. E se esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, não deixe de encaminhar e compartilhar também. Um grande beijo e até a próxima!